Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Otávio, faço parte da equipe Nexus, eu sou business da equipe Nexus e hoje viemos aqui com mais um episódio do Connection Stories, hoje aqui com a Ana Clara Cruvinel, que a gente vai falar um pouquinho de marketing, projetos sociais, tudo isso e muito mais vocês vão estar conseguindo acessar nesse episódio do Connection Stories. Então, oi, Ana Clara, tudo bem com você? Apresenta aí um pouquinho sobre sua trajetória, sua história na robótica e tudo mais. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Clara. Minha história na robótica começou já faz um tempinho, já sou um pouco velha nesse mundo. Lá em 2019 foi quando eu entrei no mundo da robótica, entrei pela First Lego League. E aí eu fui transitando ali entre alguns torneios e finalizei dentro da F1 in Schools, que é uma das minhas paixões até hoje. Sim. História grande, né? Eu tava vendo aí, você saiu da robótica por um tempo, só que depois voltou pra F1, né? Você era do cargo de marketing na F1? Isso. Eu entrei dentro da Star Guardians, né, lá em 2019, então eu comecei pela FLL e foi ali que eu realmente me apaixonei por tudo. E aí eu dei uma pausa, então quando foi na minha segunda temporada, eu saí por questões pessoais mesmo e foi aonde eu me descobri dentro do mundo do marketing. Então eu comecei a encarar isso como uma profissão e aí eu voltei para dentro da Eagles, que é um torneio, uma equipe de F1 in Schools, e aí eu voltei dentro da área de marketing, foi onde eu comecei a aplicar tudo que eu tinha conhecido e evoluindo sempre. Com certeza. Até porque eu acho que a FLL ela é a base de todo mundo, Sim, né? com Então aí a certeza. gente recebeu também a Luísa Mercadante e a Tainara, que também foram da Eagles aí. A Tainara nem tanto para a área do marketing, mas a Luísa sim. Então, assim, a base é na FLL mesmo, onde a gente vai conhecendo, sabendo o que a gente é bom realmente, né? E eu e a Tainara, a gente tem uma história também bem longa. A gente entrou na Star Guardians juntas, então na verdade, a gente fundou a Star Guardians, né, lá em 2019. Foi a nossa primeira experiência dentro do torneio e também criando uma equipe do zero. E na nossa primeira temporada, a gente já conquistou um prêmio, que pelo menos pra mim, é extremamente importante, que é o de projeto de inovação, que era a minha área que eu mais gostava. Então, assim, foi uma trajetória muito bonita, como a gente começou e a gente finalizou também dentro da equipe Eagle juntas, mais uma vez. Então, a gente iniciou e terminamos juntas. Espetacular, assim, né? E agora vamos conversar um pouquinho sobre a questão do marketing, porque eu acho que você é apaixonada pelo marketing também. Então, pra gente poder começar, a gente sabe que na FTC, na FRC e na F1 é muito importante essa questão do marketing. Na FLL nem tanto, mas nessas competições elas são muito importantes. E o que você sugere aí para as equipes para elas poderem ter um marketing ali legal, para ter uma divulgação boa, utilizar o mesmo vídeo nas variadas plataformas é legal? Então, dá essas dicas aí pra gente sobre como a gente consegue gerir esse tempo aí. Tá bom. Na FLL, como você mesmo disse, o marketing não está muito presente porque eu acredito que não é uma categoria ali que pode ser premiado, não é avaliado. Mas nessas outras competições que vão se desenvolvendo ao longo do caminho, ele é uma área avaliada e é uma área muito importante, não para a gente só ser julgado ali pelos juízes, pela comissão técnica, mas também para arrecadar patrocinadores, que é uma área muito importante, que a gente precisa desses recursos dentro das equipes. E uma dica que eu posso dar é justamente a questão da criatividade e inovação. Você tem que ser reconhecido e tem que ser destacado por diferentes formas. Então, você encontrar uma forma como você vai ser conhecido, se destacar, trazendo inovação nessas áreas, eu acho que é realmente o diferencial. Construir uma marca ali e deixar, de fato, o seu nome marcado no seu legado. Você falou da questão dos vídeos, né? Sim. Eu acho que tudo vai na base do planejamento. Então, você tem que pensar primeiramente em vídeos que vão ser interessantes para duas plataformas. E aí, obviamente, você pode, por exemplo, no Instagram, postar um vídeo nos stories, mas fazer o mesmo conteúdo dele para o feed em um formato de carrossel, para poder também ficar diferente. Você aproveitar esse conteúdo que é muito interessante. E também aproveitar em outras plataformas digitais, seja adaptando o tamanho para o YouTube ou para o TikTok, que são plataformas muito interessantes de estar sendo utilizadas também. Sim. E esse tópico aí da criação de conteúdo, ela também é um detalhe super importante, porque acredito que nem todas as equipes têm a disponibilidade ali para poder ficar gravando conteúdo a todos os momentos, né? Então, gravar um conteúdo, mais um conteúdo ele bom, grande, e você fazer cortes para poder ir postando nas redes sociais, acho que isso é muito importante também, né? É uma estratégia de marketing muito legal. E aí no Instagram, a questão dos posts também. Posts criativos, carrosséis, qual que é essa sua experiência com esse tipo de postagem, assim? Confesso que é a área que eu mais gosto. E você falou da questão de realmente ter um planejamento. Eu acho que isso é a base e é a essência de tudo. Então, uma dica, se você
não consegue ter um planejamento no qual você consegue publicar todos os dias, eu prefiro que mantenha a questão realmente da qualidade. Não publique todos os dias, mas tenha uma constância e tenha uma qualidade. Uma dica que eu dava, né, quando eu estava lá na Eagles, que eu aplicava muito, é que a gente postava 4 vezes na semana. E um dia a gente deixava sem postar nada, justamente para planejar e preparar todo o conteúdo que seria postado. Então é uma dica, se antecipe, deixe esse tempo também para você preparar esse conteúdo que vai ser publicado, para você ter essa constância e realmente manter a questão da qualidade. Em relação aos criativos, é realmente buscar inspirações. Tenham equipes que vocês se baseiam, que vocês gostam muito do design ou do conteúdo, se inspire nelas e esteja sempre procurando melhorias e trazer realmente a identidade da equipe. Eu acho que essa é a parte do marketing que é muito interessante. Você mostrar a sua identidade dentro daquilo que você está fazendo e transformar em algo seu. Sim. E você comentou aí sobre os patrocínios que vocês tiveram naquela época e tudo mais. Vocês conseguiram naquela época o patrocínio da Fanta, inclusive, Pois né? é. E aí, como que foi, assim, receber a notícia? Porque eu acredito que vocês receberam essa notícia quando você ainda estava na Eagles. Ou foi um pouquinho antes? Não, eles receberam patrocínio da Fanta. Quando eu entrei na equipe, eles já tinham esse patrocínio, mas a gente, né, buscou realmente manter essa parceria com eles e sempre da melhor forma possível. Então, a gente ganhava muitas coisas deles, a gente tinha um retorno muito grande da parte deles, mas a gente também devolvia esse retorno em forma de exposição, participação de eventos, um marketing dentro do próprio Instagram, então dedicado inteiramente a eles. Eles eram um dos nossos patrocinadores, assim, que estavam mais na hierarquia, né, em relação aos outros. Então, tinha publicações específicas para isso. Então, era um retorno muito legal que a gente também conseguia fornecer para essa empresa. Sim, e uma coisa que eu aprendi com você, né, é a questão dos patrocinadores na biografia, que é muito legal também, tipo, você dá uma maior visibilidade para os patrocinadores, que é o que eu já havia dito. Os patrocinadores, eles também são empresas que estão ali em conjunto com a equipe, né? Com certeza. Então, eles vão conhecendo sobre o trabalho, sobre o processo. Então, até uma sugestão que eu dou para as equipes é fazer grupos com os patrocinadores e ir enviando como que está o andamento da montagem do robô, como que está o andamento da gestão, porque eu acho que é muito importante também esse contato com os patrocinadores, né? Então, você tá ali enviando vídeos, mostrando como que tá o processo, porque se o nosso patrocinador, ele tem ele gosta de engenharia, por exemplo, acredito que foi um dos motivos que ele quis ali auxiliar a equipe nesse trajeto. Então, realmente tá junto com o patrocinador, porque muitas vezes a gente vê o patrocinador como uma empresa que tá de fora, assim, Pois é. mas ele não tem que estar, né? Fala um pouquinho aí sobre essa questão também. Eu acredito que, assim, se o patrocinador, se ele topou estar ali ajudando a equipe, né, a partir daquele momento, ele vai ser uma parte da equipe, vai ser uma peça fundamental também. Então, manter esse contato com eles é muito interessante. Não somente pela questão da parceria mesmo, de vocês manter esse contato muito interessante, para a questão de retorno, mas por fidelidade também. Eu acredito que essa questão de troca de informações é uma base muito interessante para você manter um contato e aquilo ali, além realmente de uma parceria, realmente tornar um amigo ali do grupo que, no caso, pode estar ajudando a equipe futuramente, não somente naquela etapa específica, mas com outras relações também. E essa questão que você falou do grupo, eu achei uma ideia muito interessante. Você até falou da biografia, então, Sim. por exemplo, a Fanta era o nosso ápice ali, era uma marca gigante, que a gente tem muito orgulho de ter trabalhado. Então, a gente colocou isso na nossa biografia, não apenas para poder levar o nome deles mais à frente, mas também para ajudar a nossa equipe, trazendo essa parte de retorno de experiência também pra gente, mostrar que a gente tem uma experiência muito grande trabalhando com eles e que a gente também consegue abordar outros patrocinadores e trazer um retorno muito interessante para eles também. Com certeza. Eu também fui da equipe Star Guardians, né, na FLL, só que fui de outra temporada. Entrou um pouquinho depois. 2 temporadas depois eu entrei na Star Guardians. Então, conheço também a FLL e eu sei que o marketing ele é muito importante na FLL também. Só que talvez não é o marketing com que a gente conhece, como, por exemplo, postagem de redes sociais e tudo mais. Só que o marketing da FLL ele também é muito importante para a divulgação do projeto de inovação. Então, quais as sugestões que você dá para as equipes de FLL que estão querendo ali divulgar o seu produto, divulgar o projeto de inovação, que é muito importante a questão da divulgação também, né? Como você disse, o marketing ele é muito versátil, né? Em cada área ele vai ser trabalhado de uma forma diferente. Talvez dentro da FLL o objetivo não seja justamente a exposição da equipe, mas sim de adquirir informações necessárias. Então, uma sugestão dentro do projeto de inovação, por exemplo, você pode usar ali a base das suas redes sociais para captar essas informações que faltam no projeto de vocês. Então, precisa fazer uma pesquisa de campo. Eu já tenho um público ali dentro. Eu posso utilizar eles para fazer essa pesquisa de campo. Eu posso, por exemplo, lançar uma caixinha de perguntas e falar, dentro dessa parte aqui,
desse tema. Quais que são as maiores dificuldades de vocês? Isso pode ser até uma ideia de brainstorm para poder, no início da temporada, coletar alguns problemas que podem ser trabalhados dentro daquela temática, né? Então, acho que ele é muito versátil. A gente pode realmente variar as formas que a gente utiliza ele. E o marketing, eu acho que ele é uma das áreas mais versáteis, né, assim, porque marketing, eu acredito que seja o ato de você se comunicar com outra pessoa, por exemplo, você tá ali compartilhando experiências, você tá ali compartilhando o seu produto, então eu acho que até um ponto legal da First é que ela traz todas essas diferentes ideias de marketing, assim, né, para as competições. Então, querendo ou não, para FRC, para FTC e para F1, o marketing ele não modifica tanto. Você tá ali postando, criando conteúdo para poder postar nas plataformas. Então, sobre aquela questão do TikTok. A gente sabe que o TikTok, por exemplo, e o Instagram são públicos completamente diferentes, né? O TikTok é um público mais jovem, e o Instagram, querendo ou não, eles são pessoas ali que têm uma certa idade. Então, são públicos ali diferentes. Qual é aquela dica excepcional que eu sei que você tem para aquelas equipes que querem realmente atingir todos os públicos, porque eu acredito que é muito importante atingir todos os públicos, mas ali sem perder aquela essência da First e da F1, sabe? Então, você até comentou, né, a questão do TikTok ser um público mais jovial. A gente tinha até uma estratégia de marketing, que era um documento, assim, essencial na nossa equipe, no qual a gente descrevia como é que a gente ia atingir esses públicos nas diferentes plataformas. Então, por exemplo, no Instagram, a gente teria um conteúdo mais profissional. Então, os carrosséis, eles teriam mais bem trabalhados, mais bem organizados, e até a linguagem na legenda, ela é diferente, é uma linguagem mais profissional, porque a gente trata ali como uma empresa. Então, dentro dessas competições, nós somos como empresas mesmo. Então, a gente tem que ter esse linguajar mais formal. Só que já no TikTok é diferente. Você consegue atingir esses mesmos públicos, só que de uma maneira mais criativa, de uma maneira mais interativa. Então, a gente conseguia trazer, por exemplo, algumas trends, só que de forma que, mesmo assim, levasse a nossa imagem profissional, só que de uma forma mais acessível. Uma outra questão, é um detalhe mínimo, mas que fazia uma diferença. No TikTok, a gente já utilizava mais emojis, porque traz essa linguagem mais jovial. Já no Instagram a gente evitava, justamente por a gente trabalhar com um público diferente, a nossa linguagem ser diferente. Eu acho que essa é a parte mais importante, você entender os públicos que você tem e conseguir trabalhar essa linguagem, realmente compreender na forma como eles vão entender. Sim, com certeza. Eu acredito que aqui os aplicativos assim, que mais são utilizados é realmente o Instagram e o TikTok. Só que um detalhe muito importante do Instagram também é a questão dos Reels, porque os Reels eles dão mais visibilidade para a equipe, né? Eles dão mais aquela maior divulgação. Acredito que tem até a questão do acesso, né? Porque é muito mais fácil você achar um Reels ali do que realmente um post de alguma equipe. Então, até porque os posts eles chegam para as pessoas assim, tipo, você consegue compartilhar os posts sem ser pago? Ou é só o Reels que, por exemplo, você vai arrastando e vai aparecendo ali os vídeos? Daí você falou a questão do Reels, ele engaja muito mais do que os posts. Você pode pegar por experiência própria mesmo. Quando você entra, por exemplo, no seu Instagram, você passa mais tempo vendo publicação ou vendo Reels? Você vai mais para a aba explorar ou você fica naquela aba inicial vendo o que as pessoas publicaram? Então, quando você pega por experiência própria, você consegue aplicar isso. Então, se você sabe que a divulgação por Reels vai ser mais importante, é mais interessante você focar neles também. Obviamente, nunca deixando carrossel ou foto de lado, porque é um princípio no qual você consegue levar mais informações, mas o Reels ele vai levar a sua equipe mais longe. Então, eu acho que é uma forma que você consegue abordar também. E Stories, principalmente. Stories, frequentemente, você vai estar ali olhando os stories das pessoas. E fazer essa publicação recente, em todos os momentos, vai fazer seu alcance ser muito maior. Uma outra dica que eu usava, era uma estratégia muito legal, é que sempre que a gente publicava alguma coisa, as pessoas iam lá e comentavam. Só que aí eu esperava 1, 2 horas para responder. Por quê? Primeiramente, a gente responde todos, porque vai aumentar o número de comentários. Com isso, o Instagram ele já vai entender que o seu post ele é muito bom, porque dobrou o número de comentários. Só que se você demora 1, 2 horas para responder, a pessoa às vezes ela nem lembra mais o que você publicou. O que ela vai fazer? Vai voltar lá, vai ver o mesmo post de novo, talvez até curta pela uma segunda vez, mesmo que já tenha curtido, mas o Instagram entende que se a pessoa curte mais de uma vez, aquele vídeo é muito bom, então o alcance vai ser maior e você pode perceber, se você começar a fazer isso. Espera 1, 2, até 3 horas para responder. O número de visualização vai dobrar e o Instagram vai entregar o seu vídeo para muito mais pessoas. Então era uma estratégia que eu usava e que realmente dava muito certo.
a gente utiliza, a Nexus utiliza essa estratégia, né? Só que a gente faz não é em 2 horas, a gente faz, acredito que a gente faz em 4 horas por aí, porque a gente espera todos os comentários, todas as pessoas que entrarem, realmente se consolidar ali, parar, e quando ele realmente parar de receber curtidas, a gente vai lá e comenta para poder chegar a mais pessoas, para se não entregou, agora vai entregar, entendeu? Gente, se você já tem um número de curtidas, você não quer aumentar? É. Vamos lá e vamos fazer esse negócio viralizar. E outra, responde com perguntas. Se você respondeu o comentário de uma pessoa com uma pergunta, ela vai ter que responder essa pergunta. O número de comentários vai só aumentando. O Instagram vai entendendo que isso é muito bom e vai só divulgando ainda mais o seu Reels. Quando você postar um próximo, ele já vai entender, olha, aquela conta ela é boa. Olha a quantidade de comentários, olha a quantidade de visualização. Ele já vai entregar para muito mais gente de forma orgânica. Realmente. E assim, eu acredito que uma das partes principais também das postagens para receber curtidas e tudo mais é a questão das cores. Tipo, por exemplo, uma equipe que utiliza as cores laranja, que nem a Nexus, eu acredito que tem que estar essa identidade visual marcante, né, em todas as postagens. Ter ali uma definição das cores primárias, secundárias, terciárias que a equipe vai utilizar nos posts, uma fonte. Então, você utilizava essas estratégias na Eagles também? Sim, sempre. Essa questão da identidade visual, acho que é um dos pilares mais importantes. Sim. Vamos imaginar que você está ali na sua aba do Instagram, você está descendo os posts. Muitas vezes você nem vê o que as pessoas publicam. Mas quando você reconhece uma identidade visual e você gosta daquilo que você vê naquele perfil, na hora você já para e fala, ó, por exemplo, a Nexus postou alguma coisa. Viu laranja típico da Nexus, eu tenho que ver o que eles postaram. E a pessoa pode ter passado, mas ela volta o post e volta lá e vê o que vocês postaram, porque é uma identidade visual marcante. Então isso é interessante para você se destacar entre os demais. Tem muita gente ali lutando por aquelas curtidas, por aquele engajamento. Então você tem que se diferenciar e seus seguidores têm que saber quem é você. Então, ter essa identidade visual também é muito interessante. Sim, e só um a mais, mas a gente também tem a questão dos horários estratégicos, né? Sim, com Não certeza. adianta nada você postar em uma madrugada de uma quarta-feira, ninguém vai ver. Talvez numa madrugada ali, final de semana, talvez. Agora, numa segunda-feira. Um domingo ali, do sábado pro domingo, às vezes pode até dar uma repercutida, mas... Numa quarta. 2 da manhã, não vai dar certo. Não tem como. Então, realmente... E os horários, eles variam nos determinados aplicativos, né? Se eu não me engano, no TikTok é mais, por exemplo, meio-dia, 14 horas, dependendo do dia. No Instagram, não, é mais parte de noite, porque as pessoas entram pra poder ver o que foi postado no dia. Então, tem toda essa questão aí do horário também, que eu acho que é fundamental, assim, pro seu vídeo, pro seu post, ele realmente repercutir. E um tópico muito importante é que a gente tá falando aqui de curtidas e tudo mais, sendo que a gente sabe que na First o que importa é o público que você está impactando, né? Então é você levar a robótica para essas pessoas. Então acaba que quanto mais curtida, mais pessoas o Instagram, por exemplo, ele vai entregar suas postagens e mais público você vai estar atingindo. E até um ponto muito positivo para a repercussão da conta da equipe, né? Então, por exemplo, ela está sempre ali... geralmente aparecem as análises, né, mensais, então vê ali que impactou mais de 10 mil pessoas e tudo mais. É muito importante a gente pegar esses dados também e colocar nas documentações. Com certeza. Porque, por exemplo, o juiz que está te avaliando nessa área do marketing, ele não vai parar para ver quantos seguidores você tem ou quantas curtidas você tem. Você já tem que levar isso de forma mastigada para ele. E de uma forma impactante. Então, por exemplo, na temporada passada, tínhamos X seguidores. Nessa temporada a gente já tem Y. Mas por que aumentou? A gente usou essa estratégia. Você tem que falar para o juiz por que você aumentou nesse número, qual que foi a estratégia que você utilizou. Pode ter sido sorte. Talvez o Instagram decidiu mostrar. Realmente. Mas você sabe que no fundo não é. Você sabe que teve uma estratégia. E é isso que ele quer saber. Ele quer saber se você tem esse conhecimento. Então, leva essa base de dados. No início da temporada já fala, ó, temos tantos seguidores, a nossa média de curtidas é essa, a média de publicações é essa. Quando acabar a temporada, faz esse levantamento de dados. Não só para você ver no que você melhorou e no que dá para atingir, mas para o juiz também ver que houve essa melhora. Eu acho que é uma forma mais fácil dele julgar o seu trabalho e também reconhecer o seu esforço nessa área. Sim. E essa pergunta que eu fiz agora já até puxa gancho para a próxima que eu tenho. Como que as equipes elas podem documentar a questão do marketing das redes sociais? Porque pode ser uma dificuldade que as equipes têm, porque querendo ou não tem como você levar... Até tem como, mas acredito que seja mais complicado você levar um celular ali para a sala e mostrar o Instagram, o feed da equipe. Então, realmente, como que as equipes elas podem fazer essa documentação? Precisa documentar, por exemplo, cada post falando sobre o que aconteceu? Precisa mostrar as planilhas? O que a gente precisa documentar aí?
Não, eu vou falar com base na experiência que eu tinha na Eagles, né? Que era a equipe no qual eu estava nessas últimas temporadas. E também que teve um feedback muito legal dos juízes, então eles gostaram bastante da forma que a gente apresentou. Eu acho que pode ser uma forma muito interessante para as equipes também se inspirarem para fazer. A gente tinha pilares de publicação, então a gente não publicava coisas aleatórias. A gente tinha conteúdos específicos. Então, se a nossa equipe era uma equipe focada no automobilismo, o nosso público necessariamente gostava de automobilismo, ou gostava da robótica, ou gostava de algum assunto que relacionasse esses assuntos. Algum assunto que gostava. Eu amei isso daí. Mas a gente tinha alguns focos, né, do que a gente poderia falar. Então, se a gente falava de automobilismo, por que não falar filmes de automobilismo? Então, era uma forma da gente atingir. E a gente falava isso no nosso portfólio. A gente tem tais pilares, cada pilar ele é evidenciado tantas vezes na semana. E a gente mostrava alguns exemplos de post, a gente colocava alguns exemplos de post, como é que eles eram abordados. E nós tínhamos uma planilha geral de curtidas. Então, quantas curtidas a gente teve ao longo de toda a temporada? Quantas curtidas que a gente teve ao longo, quantos comentários a gente teve? Não necessariamente um de cada post, mas de uma forma geral que a gente levava. Outra dica também era levar o cronograma de postagens. Não precisa ser um documento em si, pode ser anexado no QR Code, algo assim. Mas para o juiz entrar e ver que tinha um planejamento, não somente na questão de horários, como você falou, mas na questão de data. Porque a gente descrevia lá que uma vez na semana a gente não publicava nada para dedicar o nosso tempo para preparar os conteúdos da próxima semana, para garantir que não ia ficar sem post e garantir que ia manter a mesma qualidade. Sim. E a gente descrevia isso não somente no planejamento, mas também no nosso cronograma. Sim. E o marketing, querendo ou não, ele está muito ligado à questão da criatividade também. Então, como você já tinha dito, essa questão dos filmes é uma jogada assim excelente, porque as pessoas que gostam daquele filme, por exemplo, elas vão querer entrar na postagem para poder ver que aquele filme está sendo comentado. E também a questão do automobilismo, né, como você já tinha comentado. E outra questão é você sempre pensar, por exemplo, se eu indicar filmes, a pessoa ela vai salvar o meu post para ela ver esse filme depois, ela pode esquecer. Tem curiosidade, né, de entrar ali. Então, primeiramente, ela vai curtir porque ela gostou do conteúdo, é algo que realmente interessa a ela. A gente tem que criar conteúdos relevantes para os nossos seguidores. Não adianta nada eu falar, vou criar só por criar. Não, tem que ser algo que seja realmente relevante para as pessoas que estão ali. E essa questão dos filmes, a pessoa ela vai salvar o conteúdo para ela ver depois. Então, é mais uma forma do Instagram ele entender que aquela publicação minha é muito boa. E outra estratégia que a gente usava sempre no final dos posts... Gostou, deixa seu comentário, assim. Só que é diferente. A gente sempre colocava, por exemplo, curta, comente, compartilhe e salve. Só que, por exemplo, tudo era da mesma cor no início. Sim. Aí eu pensei, por que não uma dessas frases ter uma cor diferente? Porque a pessoa, quando é uma cor padrão, ela já olha assim, tá, tudo igual. Mas tem um elemento de cor diferente, ela vai prestar atenção naquele elemento, porque ele é diferente. Então, nesse post que era dos filmes, por exemplo, o mais tendencioso era a pessoa salvar. Então, quando eu falava salva esse post, era de uma cor diferente das demais frases. Então, a pessoa, ela olhava para o salve, falava, caraca, eu vou salvar, e já salvava. Quando era, por exemplo, um conteúdo que falava sobre a experiência da nossa equipe, o que eu destacava no último post? Comente. Porque a pessoa fala, não, essa experiência, realmente, eu vou comentar alguma coisa pra eles, porque era o diferencial. Eu tenho uma experiência, eu vou lhe Eu tenho uma experiência, deixa eu comentar aqui pra eles como é que foi minha experiência nesse evento, por exemplo. Sim. Então, a gente sempre deixava um desses elementos de cor diferente, pra pessoa destacar, tipo, os olhos dela focar naquilo e lembrar de fazer essa ação. E essa questão aí também envolve muito a questão o conteúdo que você está fazendo, como você já havia dito. Então, é muito importante as equipes elas criarem determinados conteúdos, tipo, realmente fazer, nós só vamos fazer conteúdos envolvendo tecnologia, envolvendo a FTC e, por exemplo, sustentabilidade ambiental. Isso é muito importante já deixar claro no começo para você realmente ter inspirações a partir disso. Não adianta nada você criar um post falando sobre futebol e no outro você já está falando sobre robótica, que você não tem nenhuma ligação, né? Precisa ter alguma coisa ali se conectando, fazendo sentido. E uma coisa que eu sempre gostei demais na Eagles é a questão do slogan da equipe, Nossa, um novo jeito de voar. E tinha determinadas posts que o slogan mudava. Por exemplo, a gente já fez alguns vídeos em conjunto e quando a Eagles está com a Nexus, é um novo jeito de se conectar. Aí quando a Eagles já está falando sobre ambiental, é... Um novo jeito de... Nossa, você acredita que eu esqueci?
É alguma coisa envolvendo sustentabilidade. Enfim, eles modificam esse voando slogan. alto e consciente. Voando alto e A consciente. gente mudava o nosso slogan para poder justamente trazer num quadro que a gente tinha. Porque na nossa competição era muito importante a questão do meio ambiente, né? Então, quando a gente ia falar de meio ambiente, a gente já colocava o slogan, voando alto e consciente, porque o nosso slogan é um novo jeito de voar. E a gente alterava ele um pouquinho e a gente criou esse quadro que foi realmente muito elogiado. A gente trazia várias dicas, não somente para as escuderias em si, mas para o público que estava ali. Como é que eu posso reutilizar tal coisa? Como é que eu posso reaproveitar tal material? E aí, isso daí realmente era muito interessante. Pra mim, isso eu é amava. genial, assim, determinado post. E eu ficava curioso para poder ver qual que era todos os slogans diferentes da Eagles. Na documentação tinha. Por exemplo, no projeto social, era um novo jeito de sonhar. Então, porque a gente levava... É muito interessante. Que mais? Na engenharia era um novo jeito de inovar, porque sempre que a gente fazia algum conteúdo de engenharia, a gente sempre trazia dicas, né, para melhorar a inovação do carrinho, ou inovação de uma questão em específico de programação ali naquela área, e a gente colocava um novo jeito de inovar, e a gente deixou isso muito claro na documentação. Isso é importante, porque o juiz ele vai ver que teve uma estratégia, não foi algo aleatório, esqueceu. Colocou errado. Não, teve um significado por trás. Isso era muito legal. Nossa, eu amava. Nossa, genial pra mim. E falando sobre isso, eu lembrei daquela vez que a gente foi fazer a cobertura, né, no regional da Masterpiece, se eu não me engano, que foi a Nexus e a Eagles, a gente poder tirar as fotos e realmente documentar o evento em si. Pra mim foi genial, assim. E o vídeo, ele ficou muito bom no final, né? Ficou. A gente tem um post aqui no YouTube da Nexus falando sobre, mostrando o vídeo, como que ficou. Mas eu achei, assim, uma experiência sensacional, assim. Então, justamente essa parte da criação de conteúdo, como eu falei, trazer sempre um conteúdo com muita qualidade, você sempre prestar atenção, isso é um diferencial seu. E quando as pessoas que estavam ali na organização do regional viram, né, os conteúdos tanto da Eagles quanto da Nexus, eles convidaram a gente, foi na verdade uma honra muito grande estar lá participando. Nossa, mais uma vez da FLL, ter essa a experiência. primeira temporada da Nexus, né? Na nossa primeira temporada a gente já foi convidado, foi incrível. Nossa, eu voltar lá, gente, bateu uma dor, uma vontade de competir de novo. E aí tá ali fazendo toda a cobertura do evento, foi incrível, porque é uma área que a gente gosta, a gente divulgou a equipe ali, que nem era da FLL, então a gente divulgou uma equipe de F1 e uma equipe de FTC nesse ambiente, e tá fazendo a cobertura e levando o nosso nome não somente para o SESI Goiás, mas para o Festival SESI de Robótica, que também teve muitas republicações. Então a gente expandiu não somente as equipes, mas também fez a cobertura de um evento que a gente amou. E acaba que esses eventos, assim, eles vão abrindo portas para mais eventos. Então, depois desse regional, a gente foi chamado para o da UBR, né, que aconteceu em setembro. Foi pro regional de novo depois. Foi do ano passado? Foi do ano passado. E depois o regional da Submerged. Só que aí a Nexus a gente já estava competindo, então não teve como a gente fazer a cobertura. Mas a Eagles e as meninas conseguiram fazer essa cobertura ali do evento, né? E aí eu fui como mentora. Eu já tinha saído da competição, só que aí a gente foi como mentora e foi muito interessante. Foi muito legal. Demais. Então, mas assim, é questão pra de OBR, network, gente, né? que é tipo um torneio que é a parte ali, a gente ser reconhecido e ser chamado também é uma experiência muito interessante. E a gente já começou foi ali. chamado pro nacional também da UBR, né? Só que a gente Foi. não conseguiu ir por causa do tempo. Se eu não me engano, acontecia do dia 15 até o dia 18 de novembro, alguma coisa assim. E aí a gente não conseguiu ir por causa do torneio. Então, assim, é questão de network, você ir construindo ali uma relação com as pessoas, né? Que eu acho que é muito importante. Desde sempre a First, ela prioriza isso, né? Sim. É muito legal. Nossa, imaginar que a gente foi chamado para o nacional da UBR. Nossa, sim. Foi genial, A gente tinha assim. uma sala só nossa. Sim. E a cobertura da Masterpiece, que foi a que a gente participou, a FLL em si, ele é um torneio muito grande, né? Muito legal de se participar. Então, nós fomos na Master com 5 pessoas. Foi. 5, 6 pessoas. 5, 6 pessoas. E aí, tipo, a gente se distribuía no evento pra gente poder ir gravando tudo. Porque era muita coisa pra ser gravada. Não, e era muita correria, porque o torneio começava num dia, e no dia seguinte o vídeo tinha que estar pronto, porque ia passar na premiação. Tinha isso era também. noites viradas editando, era os meninos gravando e a gente já na sala editando. E a gente não fazia só a cobertura do vídeo geral, também das fotos, né? Tinha fotos também, a gente tirava fotos. A gente precisava fazer só a parte do vídeo, só que a gente também resolveu tirar foto, porque na época nós éramos a única cobertura do evento. Sim.
Então a gente já tirou foto, já fez tudo, só Não, que e o era vídeo ficou muito bom. Nossa, era muito bom, porque você consegue aumentar o network com as outras equipes também. Então, Sim. era vocês tirando foto, aí tal pessoa já escolhendo as fotos, tal pessoa já organizando no Drive, outra pessoa já estava editando, e a gente podia entrar dentro das arenas de round, então ficar ali próximo das equipes mesmo, curtir esse momento com Sim. eles também, que era muito interessante. E uma coisa que eu acho incrível, assim, da First é a questão da conexão com as equipes mesmo. Sim, tipo, a com gente, certeza. pelo menos no nosso trabalho ali, a gente sempre tentou deixar todas as equipes aparecer um pouquinho no vídeo, porque a gente sabe que é aquele momento que a equipe ela tá se divertindo, ela quer aparecer. Então a gente tirava foto com todas as equipes, tirava uma Todas. foto da equipe, e foi todas mesmo. Foram 54 equipes no evento, porque na Master ainda era tudo junto. Não, Ou foi já era separado? separado. Já era separado. Então a gente tirou foto de Foi todo 4 mundo. dias de torneio. E a gente tirou 2 foto de de todo escolas públicas mundo. e 2 de escolas SESI. Sim, mas todos apareceram no nosso vídeo. Sim. Só a parte dos rounds, porque eram muitos rounds, obviamente, a gente não conseguia tirar de todo mundo, mas pelo menos a foto da equipe, ela tava ali no nosso vídeo. Então eu acho que isso é muito importante também, né? Você fazer as pessoas aparecerem também, né? Sim, sempre no final a gente pegava uma lista. A gente pegava essa lista e a gente falava assim, já tirou foto dessa equipe? Já tirou foto dessa Sim. equipe? Corre lá, João Otávio, vai tirar. A gente não pode deixar ninguém de fora. Essa que equipe era... que não tirou, hein? Vai ter que correr lá. Porque é um vídeo de melhores momentos. E a equipe, ela participou de um torneio e aquilo, com certeza, foi uma experiência única. Então, se é um vídeo de melhores momentos, a equipe tem que estar inserida ali, porque ela fez parte daquele torneio. Sim, com certeza. Então, mesmo se ela não apareceu, se a gente não conseguiu deixar pelo menos um segundinho durante o vídeo, mas no final tinha a foto dela ali, que ela esteve presente, ela fez parte daquela trajetória. E, assim, pra mim foi uma das melhores experiências, assim. Não, e a gente ainda foi reconhecida, a gente ganhou uma premiaçãozinha verdade, depois. a gente ganhou a medalha, A gente ganhou uma medalha de participação. Foi Eu tenho uma mesmo. medalha, mesmo não sendo da FLL, eu tenho tenho uma até medalha. hoje, tá? E assim, foi uma sensação assim, incrível receber realmente realmente ser parabenizado ali pela Kissine, pela Liliane, que estavam lá no evento, assim, foi essencial, assim, foi incrível pra gente. E a gente vê o torneio com outros olhos, porque você tá ali na parte dos competidores, você não tem tempo pra ver a questão da organização. Sim. Mas quando você tá participando da organização, É outra você vê o história. cronograma que tem por trás. Gente, a premiação começa em 10 minutos. Corre lá na equipe do audiovisual e já entrega esse vídeo, vai na Kissine e aprova o vídeo. E pede foto pra juiz e tem que tirar foto. É uma doideira, gente, é uma doideira. A gente tinha uma sala só nossa pra gente já organizar as coisas ali. Então, assim, é muito interessante participar por trás também dos bastidores. Sim, e assim, eu acho que é uma experiência que os competidores não têm essa visão. Eu, por exemplo, quando eu só era competidor, eu não tinha essa experiência, mas quando eu fui parte do apoio ali, a gente conseguiu ver que é toda uma Tem um equipe cronograma por trás Sim, também. E são não é cronogramas. só ali no torneio. O torneio tá acontecendo em tal lugar, mas nos arredores ali tem um monte de coisa acontecendo também, que às vezes você não consegue prestar atenção. E assim, o público, ele é imenso, né? Eu acho que é contagiante, assim, quem realmente gosta da First, faz de tudo pra poder estar ali, sabe? Eu acho que a First, assim, é incrível. E, por exemplo, a gente começava a gravar os vídeos, começava a tocar uma dança da galinha, nós tínhamos que parar pra poder dançar a dança da galinha. Porque não tem como, o evento é uma vez no ano, praticamente. Tem que aproveitar cada segundo. Não. E puxando o gancho também, como que começou essa paixão pela robótica? Foi só quando você entrou na robótica mesmo? Não. Ou veio antes? Quando eu entrei na escola, eu sabia que tinha a questão da robótica. Eu falei, gente, eu preciso entrar, deve ser muito legal. Mas eu entrei pensando na viagem. Sim. Eu falava, esse povo viaja, eu falei, eu quero viajar. Eu acho que todo mundo pensa assim, todo né? mundo Dessa entra forma. querendo viajar. Só que aí, quando eu entrei na robótica, que eu vi, eu não sabia de nada. Eu não sei nem como é que eu passei, porque eu realmente não sabia de nada. E aí, quando eu entrei, eu comecei a ver que eu realmente podia fazer as coisas da forma como eu imaginava, porque dentro da sala de aula a gente é muito restrito. A gente tem que seguir muitas regras, a gente não consegue inovar tanto. Sim. E quando eu vi que ali dentro eu realmente conseguia pensar em projetos que poderiam ajudar, não somente a comunidade, mas também melhorar eu como pessoa, eu podia expandir a questão da criatividade, realmente inovar, sair da caixinha, falei, meu Deus, eu amei isso daqui. Eu quero ficar aqui pra sempre. E aí viciou, né? Não, até hoje, gente. Se pudesse voltar, eu voltava no tempo e fazia tudo de novo. Nossa, Eu acho que foi aí, a partir do momento que eu tive o estralo, que eu falei, nossa, não era o que eu tava imaginando. Aqui eu consigo ser todas as versões que eu tenho de mim, eu realmente consigo expandir toda a minha criatividade, realmente mudar o mundo, é aqui que eu quero ficar. E eu acho que tem uma participação muito especial nisso tudo também, né? A parte dos técnicos, a comissão Sim. técnica. Porque assim, eu acho que sem eles, a gente não conseguiria realizar nada realmente, né? Como foi sua experiência assim com seus técnicos? A minha primeira técnica foi a Nádia, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela era como minha mãe e eu tinha muito medo.
E eu tinha muito medo de falar, eu era extremamente tímida. Pode não parecer, mas eu era muito tímida. E aí eu lembro que ela sempre me dava esse apoio. Não, Ana, você consegue. Eu falei, mas na sala de avaliação vai dar tudo errado. Ela, não, Ana, vai dar certo. Aí ela treinava comigo. A Tainara também, que, como eu disse, desde pequena, a gente sempre foi muito próxima. Ela cresceu comigo, então a gente criou essa parte da família ali. E eu acho que a robótica, ela é isso, né? Você deixa de ser só amigos e realmente cria uma segunda família. Então eu precisava de um apoio, eu tinha um apoio que eu precisava ali. Porque a gente convive muito com as pessoas, a gente gera uma confiança muito grande. E os técnicos, com certeza, é essencial nisso tudo, que eles que gerem essa família por trás, eles que auxiliam. E assim, é incrível a questão da robótica, porque eu acho que a gente entra aqui querendo realmente, como você tinha dito, você entra querendo viajar, eu entendeu? Quero viajar. Você não conhece o processo, eu quero nem viajar. sabia que tinha que fazer robô. Não, quando eu era entrei, robótica, eu também não sabia que era mas competição. Eu não sabia que era competição. Não, quando chegou lá, que falaram assim, Ana, a robótica naquela época era dividido, né? Pelo menos na FLL, entre projeto de inovação, Corvelhos e robô. Realmente era bem dividido as áreas. Aí eu virei, o que é Corvelhos? Aí me falaram, é os valores do coração. Eu falei, valores do coração? O que é isso? O que é isso? Como assim trabalho em equipe? Como assim vocês não querem ganhar? É mais importante fazer amizade? Eu não tô entendendo. Como assim eu não vou viajar? Como assim, grade of professionalism? Que isso? Não, eu ficava perdida. O povo começava a bater na perna e levantar a mão. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí que eu fui entendendo, aí eu já tinha me apaixonado. Aí foi... E assim, tem como voltar. A equipe, ela sempre parece que a sua equipe, ela te acolhe, né, dessa maneira. Acho assim incrível como que as equipes, elas são pessoas ali que não se conhecem, turmas diferentes, pode ter idades diferentes. Só que eu acho só que eu acho que por causa dos valores da First, tudo se une, né? Tipo assim, tem um único propósito. E eu acho isso, assim, essencial também pra mim. A First é incrível, principalmente nesses detalhes. Em questão de, tipo, não importa o que você é, o que você pensa. Importa que quando você estiver aqui, nós vamos ser unidos, nós vamos ser uma equipe realmente, né? Então é muito além da competição em si, né? Pois é, a gente realmente cria um vínculo muito grande com as pessoas que estão ali, que você vai trabalhar diretamente com elas e vocês têm um propósito muito grande, que é realmente dar o melhor de si. Então vocês têm isso e vocês realmente vão até o final. A gente passava muitas vezes madrugada fazendo portfólio, só que era madrugadas legais, era muito legal. Você tá ali com em chamada, o pessoal. E a gente começa a virar tão família que a gente conhece os pais das pessoas, aí a gente tava em cal, fazendo portfólio, aí, ô mãe do amigo meu, ela, ô tia, aí a gente já começa a conversar, então assim, é um vínculo muito grande, né? E eu acho que essa é a parte mais interessante. Eu não me importava de trabalhar até tarde, de passar, às vezes, noites viradas, porque era muito legal, era algo que eu gostava de fazer. E também eu acho que não é uma coisa que você precisa estar ali. Obviamente, você precisa estar ali, mas não é obrigatório, uma questão de, tipo, você precisa viver aqui, entendeu? Sim. É uma questão de, tipo, a partir do momento, Eu quando vai apertando o negócio, você percebe que você quer estar ali, né? Você gosta de estar ali. E eu acho que essa questão do prazer de estar na robótica também, que me faz aí, minha última temporada já, me faz caminhar aí pela robótica, né? É o ato de você gostar do que você faz. E eu acho que é aí onde entra a questão do profissional gracioso, né? Que o Woody Flowers falava tanto. Então, assim, excepcional, né? Chegava no final do treino, eu não queria ir embora. Eu podia estar cansada, mas eu não queria, porque aquele ambiente era tão bom. Os nossos técnicos brigam pra gente poder sair de lá. Eles, porque a gente não pelo quer amor sair de lá. Deus, domingo. Vocês querem entrar no domingo. Nossa, tem dia que o Ângelo, nosso técnico, ele tá lá na sala, ele faz de tudo pra gente poder sair, porque ele tem que descansar também. Mas a gente quer só trabalhar, sabe? A gente só quer ficar ali fazendo nosso trabalho. Não cansa. Tipo, às vezes você pode cansar fisicamente, mas, tipo, o ambiente é tão envolvente que você não quer ir embora. Você nem percebe o tempo passar. Quando eu via, já era 10 horas da noite, eu falei, uai, já? Você nem vê o tempo passar. Já tá na hora de jantar, mas eu almocei agorinha. E aí, assim? O legal também é que, tipo, pizza, aí vai lá a mãe de tal amigo, vai lá pra poder fazer jantar. Realmente essa questão da família, ela é tão envolvente que a sua família vira parte da família da robótica. Você tem que entender isso. Você entra na robótica, meu filho, Raquel, por exemplo. esquece. Seus pais também faz parte. Então ia ficar até tarde, mãe de tal pessoa levava comida, ou levava lanche pra gente durante o dia, um monte de coisa. Então, assim, é muito legal a forma como a gente se conecta. Incrível. Mudando um pouquinho de assunto aqui, eu gostaria de saber que muitas equipes têm muita dificuldade em questão de, tipo, matrizes de marketing, nessa questão, sabe? A gente conhece 5WH, são algumas delas, mas você tem algumas matrizes de marketing aí para poder dar uma sugestão aí para as equipes, para elas poderem realmente se organizarem nessa parte do marketing e tudo mais? As que eu mais utilizava realmente era a parte de criar um cronograma,
de postagens. E eu não utilizava muito questão de matrizes. Uhum. Eu mais definia os pilares de conteúdos realmente, que ia ser... Porque a questão da matriz, ela serve mais para te orientar no início. Te guiar pelo te que você guiar. precisa fazer. Eu preciso fazer tal coisa, eu preciso seguir esse caminho. Mas quando você já tá lá dentro, você descobre que tem outras formas de fazer aquilo. Então, eu não utilizava muito questão de matrizes porque era mais do planejamento inicial. E depois eu seguia com o cronograma, com pilares de conteúdo, com essas matrizes de apoio de métricas, né? Então, todo Sim. mês a gente organizava as métricas para ver o que a gente podia melhorar, o que já estava interessante. E eu acho que era assim que era a melhor forma de se guiar. Entendi. E questão de aplicativo de design, qual que você ali mais indica para as equipes, que é fácil de mexer, alguns que é mais complicado, mas quando você pega o jeito, vai em frente, quais são esses aplicativos assim? Eu acredito que a maioria já usa muito a questão do Canva e do CapCut, que atualmente são os aplicativos mais acessíveis dentro da área do marketing. E eu acho que eles são aplicativos simples de você aprender a mexer, então para quem não conhece nada do assunto, para você estar ali, são aplicativos muito interativos no qual você consegue aprender rápido e que você, se você tiver a habilidade, né, obviamente você vai desenvolvendo ela com o tempo, você consegue criar questões muito profissionais, então conteúdos muito profissionais. Muita gente indica, por exemplo, Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, só que você precisa adquirir eles de forma paga e ter um conhecimento a mais. Mas se você já começou com o Canva, por exemplo, quando você chegar a mexer no CorelDRAW, vai ser mais simples, porque você já teve um conhecimento prévio. Então, eu indicaria realmente esses dois, que são os mais acessíveis e os mais simples. Só tendo ali realmente a questão da habilidade, muita paciência para aprender. Nossa, CapCut principalmente, gente. CapCut, você tem que ter muita paciência. Que você consegue ir muito longe de fazer conteúdo profissional. Muita gente hoje trabalha só com eles. E consegue trabalha realmente com isso em questão profissional e consegue faturar muito dinheiro quando você sai para fora, né, realmente do mundo da robótica e que você leva isso como carreira profissional. E como que elas podem apresentar? A gente já comentou sobre a questão da documentação do marketing, mas e na apresentação? Na FTC não é, não sei se você sabe, mas não é uma coisa obrigatória que as equipes precisam apresentar na apresentação. Mas é o público que a gente impacta nas redes sociais, crescer a equipe nas redes sociais, por exemplo, isso é muito importante também. Como que elas podem apresentar? Não sei se na F1 agora é Steam Racing, né? Steam Racing. Não sei se na Steam Racing também tem essa questão tem a sala de marketing, certo? Como que você apresenta isso para os juízes e tudo mais? Dentro da Steam Racing, né, que agora a F1 mudou isso pro nome, a gente tinha que levar um portfólio só de marketing, então apresentando toda a questão de trajetória e todos os pontos básicos que eles pedem, mas o diferencial realmente era as inovações, no qual a gente, por exemplo, tinha que falar sobre o meio ambiente. Mas como é que você mudou isso dentro da sua equipe? Qual que foi o seu diferencial? E aí a gente tinha que levar essa documentação e a gente também levava muitos documentos paralelos para poder auxiliar. Então, por exemplo, essas tabelas de curtidas, a gente não colocava elas no portfólio para poder ocupar aquele espaço necessário. A gente levava um documento separado, colocava no QR Code. Então, realmente as equipes têm uma lista de tudo que você quer apresentar dentro da sala de avaliação, porque ao longo do torneio você vai pensando, nossa, esse documento é interessante de eu levar. Então já vai anotando, porque quando chega ali naquela reta final, você não vai lembrar de fazer tudo isso. Então você tem que ir planejando. É uma correria. Não, com certeza. E aí você vai lembrando. Quando sempre for lembrando, já anota. Porque aí, quando chegar na reta final, você tem um conteúdo para fazer e não vai esquecer de fazer aquilo. E o diferencial, na minha opinião, é realmente uma apresentação clara. Então, não somente na questão do design, mas até na forma como for falar. Já que tem pouco tempo, tem um tempo determinado para falar sobre aquilo, são, por exemplo, de vocês uma sala de 5 minutos, por exemplo. Isso, a apresentação do AI e do MCI, tudo junto. Então, defina, por exemplo, 1 minuto, se for 1 minuto de marketing, qual que é os pontos mais interessantes de eu falar? Como que é essa divulgação, né? O que o juiz não pode, o que eu não posso sair da sala sem falar para o juiz? Separa isso. E o que não foi essencial em documentação extra. Entendi. E até um ponto importante, porque a gente também pode citar essa questão do marketing na reavaliação, porque na FTC a gente tem a reavaliação de stand. Então a gente pode até citar essa questão que não é tão importante, tem outros pontos para serem falados, mas a gente pode apresentar ela na reavaliação, por exemplo. Deixa aquela pulguinha na orelha. Olha, a gente tem esse projeto muito interessante, se vocês quiserem, inclusive, depois conhecer. Aí o juiz fala, nossa, projeto interessante. Quero saber, vou lá na reavaliação, vou ver como que eles fizeram, fiquei curioso. Então, vocês falam do mais importante, mas sempre também, se possível, tenta apresentar esses outros pontos diferenciais da equipe de vocês, para o juiz realmente ficar curioso e querer voltar lá. Ele quer saber mais, ele se interessou pela estratégia de vocês.
Agora a gente já tá perto de finalizar nosso episódio do Connection Stories. Então agora a gente tá com uma nova dinâmica aqui no nosso podcast. Um bate-papo com os convidados. Então eu vou falar algumas palavras aqui e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Mas é a primeira coisa mesmo. Então vamos começar aqui com uma equipe. Uma equipe Nexus. Nexus, tá. E aí, o diferente do nosso é que a gente vai sempre comentando. Então, você fala uma equipe, por exemplo, Nexus, então a gente vai comentar por que é a Nexus e tudo mais. É uma coisa mais de boa, mais tranquila. Então, o segundo é uma categoria da First. First, Lego League, que é a primeira. Eu acredito que é a base de todo mundo e que foi aonde iniciou minha paixão. Tá bom. Uma competição sem ser da First. Sem ser da First, o BR, que foi onde a gente teve a oportunidade de conhecer melhor. Um aplicativo de design. Com certeza o Canva. Muito variado. A gente consegue fazer apresentação. Dentro do Canva hoje em dia dá pra fazer vídeo, editor de fotos, documento. Tem como editar vídeo. Eu fiquei incrível, assim, gente. Você consegue editar vídeo. E não fica ruim. Nossa, não fica ruim. Eu nunca tentei no Canva. É mais complicadinho, mas era interessante. Dá pra fazer documento, dá pra editar foto. Realmente, o Canva ele é meio universal, né? Tá crescendo. Tem IA lá dentro, você consegue criar imagem. É quase um chat GPT. Uma pessoa que você conheceu na robótica. Nossa, tiozão. Tiozão? Tiozão. Genial. Nossa, eu adoro tiozão, assim, tiozão. Pra mim é incrível. Uma fonte de letra. A mais famosa, Times. Por quê? A gente usava em tudo, todos os documentos. Foi criar o documento, primeira coisa. Times. E eu acredito que também tem todos, né? Em todos os aplicativos, tipo Word, Canva. É uma fonte padrão. Independente da qual plataforma você vai estar utilizando, ela sempre vai ter. Então, não vai ter aquela questão de distorção, nem de diagramação, nem de fonte. Então, não vai ficar estranho. Inclusive, é um detalhe muito importante para as equipes, né? Tipo assim, utilizarem fontes que elas sejam padrões, universais aí para todos os aplicativos. Principalmente quando for documento. Justamente, porque faz parte da identidade visual da equipe, né? Então, se você, por exemplo, utiliza uma fonte no Canva e você utiliza outra no Docs, outra no Story, isso aí não fica legal, não faz parte da identidade visual. Faz parte, por exemplo, a fonte da nossa logo era a Elerons. Só que eu não poderia usar ela no documento, porque no documento ela não ia ficar legível. Então tem que pensar nisso. E a Times todo mundo tem, em qualquer aplicativo, então é uma fonte padrão. E se o juiz receber e for abrir numa plataforma diferente, não vai mudar o meu conteúdo. A diagramação vai continuar correta. Porque imagina, ele abrir, a diagramação tá toda errada, ele fala assim, nossa, mas essa equipe não sabe nem organizar um documento. Mas é culpa nossa. E ainda mais tem algumas fontes, a gente precisa ficar atento, porque tem algumas fontes que, por exemplo, cedilha, ela não coloca, por exemplo. Tem alguns números que eles não colocam. Então, algumas pontuações. que nem aparece, dependendo da forma, né, da fonte, você tem que baixar ela pra você ver o conteúdo. Senão ela fica com aquele demo lá, né? E é essencial, assim, pra equipe, pra ela poder ser reconhecida, porque... Verdade, é um detalhe muito importante. Sim, a gente esqueceu de falar. Eu não tinha lembrado. A gente esqueceu de falar. E aí, por exemplo, se você utiliza uma fonte nos títulos dos posts, segue com essa fonte até o final. É aquela questão da identidade visual, né? A pessoa ser reconhecida na primeira olhada ali. Sim. E aí, se você tá tentando um novo design, alguma coisa nova, tenta utilizar aquelas fontes padrões que vocês utilizam em tudo, porque realmente, assim, precisa ser aquelas fontes para não sair do padrão. Acho que tem até questão de viralização de conteúdo quando você faz uma modificação muito drástica, assim, na sua postagem, seja no Reels, no TikTok, enfim. Então a gente precisa ficar muito atento nessa questão aí também, né? Obviamente a gente sempre tem que tentar melhorar, mas não tudo de uma vez, porque senão você vai perder sua identidade visual. E o seu público é aquela mesma questão, ele vai passar batido no seu post, ele vai subir o feed e não vai saber que é você, porque você mudou tudo. Então vai aos poucos e teste, ver o que realmente é interessante você continuar e o que é interessante parar. Existem ideias boas e ruins. O problema não é testar, o problema é você continuar com a ideia ruim. Realmente. Falou tudo. Um juiz. Um juiz? Nossa... Eu acho que o Moraes, que foi o meu primeiro juiz na minha primeira sala. Ele foi meu... Não foi na minha primeira temporada, nessa última, agora ele foi meu juiz também. Acho que ele foi na da Cargo. Foi o primeiro juiz que eu conheci também, quando a gente estava na reta final. Eu lembro que chamou ele uma vez para poder dar uma capacitação. Foi o primeiro contato que eu tive com o juiz. Eu até fiquei com medo. Falei, gente, será que ele avalia a gente fora do torneio? Aí eu ficava... eu achava que a avaliação começava de que é uma pessoa fora, né? Uma pessoa que ela tá te avaliando a todo momento. Só que assim, gente, são voluntários ali que estão à disposição. Ele também tem a First ali no sangue. Eles são pessoas comuns. Não muda muita coisa. Eu morrendo de medo. Eu falei, gente, e se eu falar alguma coisa? Será que ele vai poupar eu no torneio? E o torneio nem tinha começado. Uma temporada. De FLL?
Uma temporada. Qual que é a temporada? Acho que foi a City Shaper, que foi a minha primeira também. City Shaper? Foi a que eu mais gostei, assim. O ambiente e o tema da temporada é um dos que eu mais gosto. É. E a Submerged. Eu amo questão de Nossa. fundo do mar, assim, eu acho super interessante. Eu achei genial. Eu acho os temas da First, igual esse de areia, de arqueologia agora, eu achei genial. Era meu sonho ser arqueóloga quando eu era pequena. Achar pedras, É? diamantes. Aí quando eu vi que esse era o tema, eu falei, meu Deus, eu quero voltar. Nossa, a arqueologia pra mim é incrível E demais. o bom é que eles realmente pensam, tipo, em coisas que a gente nem ia prestar atenção. E aí, do nada, fundo do mar. Depois, a arqueologia. Então, tipo, realmente trabalha Foi muito a do mar pra criatividade. areia muito rápido. Do mar pra areia. Uma paleta de cor. Você fala... Tipo assim, cores. Você gosta do azul, dos tons de azuis? Tá, eu acho que pode ser a da Eagles, que a nossa paleta de cores, inclusive, é muito interessante, que como foi a primeira equipe de F1 in Schools no estado de Goiás, a gente fez homenagem à bandeira de Goiás e, consequentemente, à bandeira do Brasil. Então, a gente utiliza as cores da nossa bandeira nacional. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai fazer algum tipo de design, alguma coisa assim, as pessoas já associam logo Brasil, Goiás, e aí já lembra da Eagles. Então, As cores, elas são muito marcantes, né? Sim, com Eu certeza. acho que, assim, as cores da Eagles, elas lembram, elas remetem muito no torneio, porque eu acredito que nenhuma equipe tem uma identidade visual, assim, tão, por exemplo, amarelo, azul e verde. Isso. Então, assim, qualquer coisa que você bate, assim, Eagles. Já entendeu? ficou marcado, realmente. Sim. Essa é a questão de ir construindo um legado. Foi muito bem desenvolvida essa questão da identidade visual. Nossa, Foi sou mesmo. apaixonada. Uma parte do torneio. Festa da amizade. Festa da amizade? Festa da amizade, Nossa, com pra mim certeza. também é elite, assim. Nossa, é a melhor parte, você conhecer todo mundo. Nossa. E É assim, a parte que tem menos tristeza. tensão. Não tem tensão. Você não tá agoniado ali com o torneio, se o robô vai dar certo ou não. É a melhor parte. Pra mim é incrível também. Uma missão de alguma temporada que te marcou. Nossa, tinha uma missão que era na Casa da Árvore. Eu Na achava, City Shaper. na City Shaper. Era uma árvorezinha de Lego. E a gente tinha que montar, tinha vários cubinhos, a gente tinha que montar uma casa na árvore. Quanto maior fosse a casa, mais pontos você ganhava. Eu achava genial. Nossa. Eu achava muito. Nossa, era muito interessante. Qual que era o tema do City Shaper? Era envolvendo cidade. Cidades. Realmente envolvendo a questão da cidade mesmo. Aí tinha essa de montar a casa na árvore. Uhum. Tinha uma que era como se fosse. Tinha um guindaste, aí você tinha que mover o guindaste com as peças assim de Legal. construção. Na muito Cargo legal. tinha alguma coisa assim, tipo de mover os containers. Tinha uma que era várias vigas, como se fosse a estrutura de um prédio. E a gente tinha que baixar o máximo de viga que a gente conseguisse sem deixar o prédio cair. Nossa. Então eu acho muito interessante também a criatividade dentro das mesas da FLL. Um técnico que foi importante pra você. Eu não tive tanta experiência com o Leandro, mas o pouco tempo que eu fiquei com o Leandro foi incrível, foi essencial. Eu acho que ele marcou todo mundo. Eu acho que pra todos nós. Pra todos nós. Pra todos nós. Um momento importante pra você na robótica, que tipo assim, você lembra dele, assim, aquele momento. Foi o momento que a gente estava, quando eu viajei pro Rio de Janeiro, no Open, que a gente teve lá no Rio de Janeiro em 2023. E eu lembro que a gente estava treinando para nossa sala de apresentação verbal. E era a minha primeira apresentação dentro da F1 Schools. Eu não sabia muito bem como é que era o estilo, né? E aí eu lembro que a gente estava sentado numa grama, assim, que ficava do lado de fora do torneio, né? Tinha um espaço com grama e tinha uma orla com um monte de barcos lá na beira-mar, né? E eu lembro que a gente estava sentado numa paz tão grande. Eu acho que eu nunca fiquei tão, sabe, sem estar tensionada para entrar dentro de uma sala. E a gente estava treinando e passando a apresentação numa tranquilidade tão grande. E aí, tipo, aquilo lá foi muito marcante. Aquele momento, eu lembro disso e eu fico calma. Até uma questão que eu lembro desse momento, eu já lembro daquela paz, eu fico calma. Então, me marcou muito. Pra mim é mágico, assim, quando a equipe... Porque você entrou no Internacional, no Open, não foi? Isso, eu já entrei direto no Open. Você não participou do Nacional? Não participei. Você entrou direto no Open. Assim, eu também participei do Open, só que foi da Cargo, foram de temporadas diferentes. Só que, assim, é incrível você conseguir essa vaga pro Open, assim, eu até arrepio. Porque, assim, é incrível, foi incrível Teve o Open. um detalhe, inclusive, que eu lembro dessa cena. E aí, eu não estava presente, mas, tipo, foi outra pessoa que me contou. Que tinha sempre um segurança, né, na porta do torneio, para poder organizar a questão de entrada. E ele sempre via a gente sempre saindo para treinar as falas. Então, a gente sempre sentava no mesmo gramado e passava as falas ali por 1 hora, mais ou menos, só que de uma forma bem tranquila. E aí, eu lembro que no dia da premiação, ele chegou na gerente da nossa equipe, né, que é a Tainara, que inclusive já veio aqui fazer um podcast com vocês. E ele virou pra ela e falou assim,
Eu tô torcendo por vocês. Eu não conheço a equipe, não conheço o torneio de vocês, mas eu vejo que vocês são muito esforçados. Eu vejo vocês treinando todos os dias. Nem um dia vocês falharam. Nem todos os dias vocês vieram. Então eu tô torcendo por vocês. E vocês vão se dar muito bem nisso. E quando ele falou isso, a gente ficou tipo, caraca, tipo, foi um baque. E aí naquele dia, tipo, horas depois, quando foi a premiação, a gente ganhou o prêmio de melhor apresentação verbal, que era a apresentação que a gente estava treinando naquele dia, e a gente também conquistou o 3º lugar. Então, tipo assim, e a gente nunca mais encontrou ele depois pra poder agradecer. Então, tipo, sei lá, parece que foi um sinal, um envio enviado ali. É incrível, assim, é incrível realmente. Porque as pessoas que não conhecem a robótica, elas conseguem ver os esforços das equipes, né? Sim. Eu acho isso tão... É genial pra mim. E o Open, ele marca muito, né? Ele te marcou muito. É uma essência, tipo, é uma experiência à parte. Sim, e essa questão da apresentação verbal é uma dos prêmios ali que são mais difíceis de se conseguir, né? É um dos mais complicados, porque você não apenas tem que falar de todas as áreas com equilíbrio, mas você também tem que transmitir isso de forma clara e inovadora. Então, até como a forma que você gesticula dentro da sala, isso impacta o juiz. Então, foi a primeira vez que eu estava presente nisso, e aí ter ganhado o prêmio dessa categoria foi realmente muito impactante também. Então é isso. É isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui a Cruvinel por ter vindo aqui no nosso podcast. Assim, é incrível. Muito obrigado pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo. Assim, gostei muito. Você tem alguma pergunta, algum posicionamento? Não, nenhuma. Não? Tudo certo? Tudo certo. Então, fechou. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores, né? Hoje nós estamos aqui novamente na Escola do Futuro. Então, eu queria agradecer a Escola do Futuro por todo esse apoio, essa estrutura aqui que nos permitiu gravar esse podcast. Também gostaria de agradecer a Landel Tecnologia, a Prudential MF de Crédito, Escola do Futuro, como eu já havia dito, e a Fast Crew também, que são muito importantes para toda a nossa trajetória, né? Não posso esquecer também da N-Start, que foi assim, nos marcou demais temporada passada, e vamos continuar aí fazendo mais parcerias, né? Continuando essa parceria que eu tenho certeza que é duradoura para todo mundo, não é? Muito obrigado, Cruvinel, novamente. É isso, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.